princípio do universo era o Verbo, e o Verbo já estava no princípio, e o Verbo era Deus. Desde o princípio, o poeta já fazia o belo verso, e o verso era o Verbo Jesus Cristo, e o Verbo era Deus. E não somente o Filho de Deus, mas o Deus Filho. Não somente o Filho de Deus, mas o Deus Filho. Ok? Então vamos lá, introdução e panorama do Evangelho de João, que o Senhor nos abençoe, porque temos muita coisa para falar. Como eu disse, como é meu evangelho favorito, é o evangelho que eu mais estudei até hoje. Então é o evangelho que eu mais tenho conteúdo para dizer para vocês. Me perdoem se eu correr em algum momento, ok? É para a gente não passar do horário. Prestem bastante atenção, então, tudo está sendo gravado, tem os slides, então vamos lá para essa corrida que a gente tem hoje. Isso daqui, só relembrando, todos vocês acho que já viram, né, a importância das introduções, eu não vou repetir, ok? Mas aí nós temos dois manuscritos importantíssimos do Evangelho de João. Então, eu vou falar sobre isso. Esse é um papiro, acho que é o 45, P45, que data do terceiro século. Terceiro século é anos 200 e pouco, ok? Bem antigo, tá? Mas é um papiro bem grande, tá vendo? Do Evangelho de João. Agora, isso daqui, gente, é o manuscrito mais antigo do Novo Testamento. É uma raridade, chama papiro P52, papiro de John Rylands, que foi o arqueólogo que encontrou esse micro papelzinho aí, que é um trechico do capítulo 18 do Evangelho de João. Então, o manuscrito mais antigo, datado, né, mais antigo do Novo Testamento é do Evangelho de João, e é o papiro 52 de John Rylands, que está exposto aí, não sei em que museu, mas é minúsculo, um pedacinho do capítulo 18. Só para vocês terem uma ideia aí de como Deus vai preservando, né, a sua palavra de modo surpreendente. Bom, autor, apóstolo João. Que João é esse? É o João, como a Hillary falou agora há pouco, irmão de Tiago maior dos apóstolos. Então é um dos filhos de Zebedeu. Lembram? Irmão de Tiago maior, não de Tiago menor. Interessante que Tiago maior foi o primeiro apóstolo mártir, ou seja, o primeiro apóstolo a morrer pela espada. Atos fala isso, né? Que Tiago morreu à espada por Herodes, e João foi o último. E se Tiago morreu à espada, João morreu de velhice. Então temos aí os dois irmãos contemplando o começo e o fim da vida apostólica, né? Como que nós sabemos que é de João? Basicamente, os mesmos argumentos que nós já falamos dos outros evangelhos. O testemunho da patrística, já no segundo século, Irineu de Lyon falava isso, Teófilo de Antioquia falava, Papias, lembram de Papias, que falou que Marcos escreveu seu evangelho segundo Pedro? Ele também fala que foi esse João que escreveu. Policarpo, esse Policarpo, provavelmente, Policarpo de Esmirna, ele era discípulo de João. Ele era amigo de João. Esse Policarpo aqui. Tem inclusive até um filme sobre a vida de Policarpo, muito interessante. Tertuliano, Clemente de Alexandria, Eusébio, são todos os pais da igreja, o pessoal da patrística, que diz que este evangelho que nós conhecemos é de João, ok? Lembrando que o evangelho, no seu texto, não identifica o seu autor. É possível que sempre e queremos nisso, que sempre que aparece a expressão o discípulo a quem Jesus amava, o autor esteja se referindo a si mesmo, ok? E aí, quem é esse discípulo? Todos esses patrísticos dizem que é João, e logo nos manuscritos também mais antigos nós temos a intitulação também do evangelho de João. Okay? Discípulo a quem Jesus amava significa que não que ele era o único que Jesus amava, mas significa que ele está enfatizando o amor que ele sentia de Jesus. Eu era amado por Jesus, eu sinto esse amor por Jesus, por isso sou o discípulo a quem Jesus amava, porque ele sentia esse amor. E lembremos, João de fato é o apóstolo do amor, porque nas suas epístolas, talvez o principal tema das epístolas de João seja o amor.
Não temos outro mandamento, a não ser este, que vos ameis uns aos outros. Ponto. É o grande tema de João, ok? Então temos aí algumas evidências pelo estilo textual também. Por exemplo, explicações dos costumes judaicos e do cumprimento das festas. Então, ele ser tão preciso na questão nas questões judaicas, tão preciso na geografia, é porque provavelmente era um galileu que conhecia aquela região, era um galileu que conhecia os costumes judaicos. Lembra que João era provavelmente amigo de algum dos sacerdotes do templo, né? Então, assim, temos aí diversas evidências de ser João. O capítulo 21 do Evangelho fala sobre a morte de Pedro. É muito possível, alguns autores, todos concordam, todos não, né? Grande parte dos autores concordam, que o capítulo 21 foi colocado depois, talvez pelo próprio João, quando Pedro morreu, ou depois, muito depois da morte de Pedro, como uma memória a Pedro, porque o 21 é específico sobre Pedro. Então teria que ser alguém próximo a Pedro. O Evangelho de João tem muitas informações específicas sobre Pedro, então provavelmente seria alguém próximo a Pedro. E quais eram os 3 amiguinhos? Qual era a panelinha dos discípulos? Pedro, Tiago e João. Entendeu? Datação: 70 a 100. Pode ser dificilmente antes do ano 70. Por quê? Primeiro que, por questão de crítica de fontes que eles falam nos estudos, ou seja, ele se baseou em que texto, né? Ou, enfim, é muito pouco provável que ele tenha escrito antes dos outros evangelhos. É quase unanimidade aceitar que ele é o último dos evangelistas a escrever um evangelho. Segundo ponto, provavelmente ele já sabia do que os outros evangelhos tinham escrito, e ele escreve esse evangelho para complementar também. Então isso leva um certo tempo, né? Lembrando que os outros evangelhos, por exemplo, Lucas teria sido escrito no máximo até o ano 62. O ano 70 é o ano da destruição do templo de Jerusalém, né? E ele cita muitas vezes isso no seu evangelho. Tem referências a isso, provavelmente, quando Jesus fala: destruam este templo e eu reconstruirei em 3 dias. Claro que está falando do corpo dele, mas os judeus entenderam sobre o templo físico, né? Então ele tem ali umas nuances que provavelmente seja depois da destruição do templo. Enfim, datação provavelmente de 70 a 100, alguns autores concordam na década de 80, tá bom? Destinatário... Oi? Porque Apocalipse é um escrito muito voltado para dar esperança a um povo que está sendo oprimido por Roma. Isso faz muito sentido se você considerar a invasão de Roma a Jerusalém. E aí, o Evangelho parece que já é escrito um tanto depois da destruição de Jerusalém, um tanto depois dessa grande opressão de Nero, da grande opressão de Tito e de outros generais. Parece que o Evangelho de João você vê, o Evangelho de João não tem tanta ênfase em falar sobre Roma, em falar sobre a libertação de Roma e coisas assim. Agora, o Apocalipse tem. O Apocalipse é uma afronta a Roma. O reino deste mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. 666 é uma referência a Nero. Claramente, eu vou falar até sobre isso. Então, o Apocalipse é como um livro para dar esperança a um povo que está sendo oprimido por Roma, esperança de um reino futuro que vai vir por Cristo. Entende? Isso faz sentido se o povo está sendo oprimido. No final do primeiro século, já não tem tanto isso. A destruição de Jerusalém, Nero e outros imperadores, as coisas já tinham acalmado um pouco mais, por mais que houvesse ainda perseguição. Entendeu? Então, sem contar outras questões, tá? Aí tem testemunhos também de patrístico, tem diversos outros características que indicam isso também. A última pena iniciada no Espírito Santo foi o Evangelho de João. Ou as epístolas. Os epístolas dele? Sim. Sim. Aí alguns acham que as epístolas ainda são depois do Evangelho. Destinatário, igreja.
talvez seja a igreja, alguma igreja. Porque ele se destina tanto a judeu quanto a gentil, quanto a neófito, quanto a helenista, judeu grego, quanto a prosélito, quanto a... Gente, o Evangelho de João é muito universal nesse sentido, tá? E ao mesmo tempo, é um escrito evangelístico também. Parece que João escreve negócio para todo mundo mesmo. Para a igreja, para perdido, para judeu, para gentil, vai para todos, entende? Por exemplo, ele explica questões judaicas, entendeu? Essa festa era assim, essa palavra significa isso, essa palavra aramaica significa isso no grego. Então assim, ele tem explicações, então ele não está escrevendo para judeu, se fosse para judeu ele não explicaria, né? Mas ao mesmo tempo, ele é carregado de cumprimento do Antigo Testamento. E aí isso tem que ser para judeu, porque o gentil não está nem aí com o Antigo Testamento, ele nem conhece o Antigo Testamento. O judeu que está preocupado com o Antigo Testamento. Então, ao mesmo tempo que ele mostra cumprimento do Antigo Testamento, ele explica questões judaicas da época. Entendeu? Então, é para judeu e para gentil. Local de origem. A gente vai ver aí o testemunho de Irineu de Lyon e de muitos outros patrísticos diziam que ele teria escrito o seu evangelho em Éfeso, que é onde ele morre, tá? Não Éfeso da Grécia, Éfeso da Ásia Menor, da Turquia, ok? Tem 2 Éfesos aí. E muitos concordam que ele teria escrito nessa região, o que faz sentido para outras questões depois que a gente vai falar. Olha o testemunho de Irineu, século II, tá? Ou seja, 100 e pouco depois de Cristo, é muito antigo. João, o discípulo do Senhor, que recostou-se em seu peito, publicou o evangelho enquanto residia em Éfeso, na Ásia. Isso é o que Irineu disse, tá bom? Bom, alguma dúvida até aqui? Vamos lá. Esboço. Vou fazer igual eu fiz com Atos. Primeiro, divida o Evangelho de João em 2 partes. Eu estou falando isso para facilitar, para lembrar, ok? Primeira coisa, divida em 2 partes. E assim como Atos também, e outros evangelhos, existe uma introdução e uma conclusão. Um prólogo e um epílogo, ok? Uma introdução e uma conclusão. Mas divida ele em 2 partes. Onde é a chave de mudança do capítulo 12 para o 13? Então, o 13 marca o começo da segunda parte. Primeira parte, do capítulo 1 ao 12. Segunda parte, do capítulo 13 ao 21. Essa parte do esboço é só da primeira parte, ok? Aí essa parte aqui é da segunda parte, ok? Aí você tem, o que eu falei, o prólogo do 1 ao 18, do capítulo 1, versículo 1 ao 18. É como se fosse a introdução. A gente vai ler essa introdução hoje. E a segunda parte você também tem uma conclusão, o epílogo, que é o capítulo 21 praticamente. Ok. Temos aí o esboço do Evangelho de João. Primeira questão. Assim, de uma maneira fácil. A gente está afunilando agora. A gente está indo de divisões grandes para divisões menores, tá? E vamos lá até onde nós conseguirmos decorar. Ok? A gente não vai decorar exatamente tudo isso, mas vamos dividindo as coisas em pedaços menores até onde a gente consegue decorar. Agora, isso daqui, esse primeiro ponto, você precisa decorar. O que acontece na primeira parte? Acontecem os 7 sinais de Jesus, ou 7 milagres. Mas por que sinais? Porque o evangelista chama de sinais. Sinais em que sentido? Sinais tanto como provas, sinal tanto no sentido de prova, é um sinal, é uma prova, é um testemunho, como no sentido de apontar para algo. As duas coisas, esses sinais. O que significa sinal? Sinal é um milagre, é um sinal miraculoso, é um milagre. Mas é um milagre que tanto serve de prova e testemunha de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo,
Ok? Esses milagres são provas, são sinais, testemunhos de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E também são sinais miraculosos, milagres, que apontam para uma realidade espiritual. Como assim? Jesus cura o cego porque ele é a luz do mundo. Jesus multiplica pães porque ele é o pão da vida. Estão entendendo? Jesus ressuscita Lázaro porque ele é a ressurreição e a vida. Então o evangelista, ele está dizendo, esse milagre que Jesus fez aponta para uma realidade espiritual maior do que simplesmente só o milagre. Diferente dos outros evangelistas. Os outros evangelistas não fazem isso. João, ele aponta, olha, Jesus multiplicou pão para mostrar que ele é o pão da vida. Jesus curou cego para mostrar que ele é a luz do mundo. Estão entendendo como funciona? Então é sinal tanto no sentido de prova como no sentido de apontar para algo. Então essa primeira parte do capítulo 1 ao 12 são os 7 sinais e, outro detalhe, 7 discursos de Jesus. Vocês vão ficar doidos com a precisão numerológica de João, tal como Mateus. Mateus são quantos discursos? 5. João são 7, mas só na primeira parte. Ok? 7 sinais e 7 discursos. Depois a gente vai falar sobre isso. E também, para piorar ou não a nossa vida, nós temos 7 eu sous de Jesus, mas não na primeira parte. Isso engloba todo o evangelho, tá bom? Depois a gente fala sobre isso. Continuando na primeira parte aí, podemos agora dividir a primeira parte em 2 partes. E aí eu vou parar por aqui, tá? Não vou avançar em mais divisões, tá? A primeira parte, que é do 1 ao 12, você pode ir do 1 ao 4 e do 5 ao 12. Dentro dessa primeira parte, para vocês aqui, né? Primeira parte, do 1 ao 12, do 13 ao 21, dentro dessa primeira parte, corta no meio, do 1 ao 4 e do 5 ao 12. Ok? Nessa primeira parte da primeira parte, ou seja, do 1, pode ser. Ou segue aqui, ó, tá vendo? Ó, o que a gente está falando? Essa é aqui, ó, é o 2, na verdade, aqui, né? É porque, na verdade, o 1 ele considerou o epílogo, né? Então, aí temos aqui o 2A, né? Ou 1A, se você preferir, 1A. Jesus institucionalizado. O que acontece? Ele transforma água em vinho, purifica o templo, que ele chicoteia lá o pessoal, fica bravo que o pessoal está vendendo no templo. O que acontece? Ele tem a conversa com Nicodemos. E é nessa conversa que tem, talvez, o versículo mais famoso da Bíblia. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É na conversa com Nicodemos. As pessoas às vezes esquecem disso. Que é na conversa com Nicodemos, o contexto desse versículo. E temos Jesus e a mulher samaritana. Gente, de verdade, nesse sentido, pensando dessa maneira, o Evangelho de João é meio fácil de lembrar. Por quê? Capítulo 1 é toda uma poesia maravilhosa do próprio evangelista falando quem é Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. E aí vai falando, e o Deus unigênito que está no seio do Pai o deu a conhecer. Aí ele fala sobre o testemunho de João Batista. E aí vamos lá, capítulo 2 é fácil, é transformação de água em vinho e a purificação do templo. Capítulo 3, Nicodemos. Capítulo 4, mulher samaritana e a cura do filho do oficial do rei. Então assim, 4 mulheres samaritanas, 3 Nicodemos, 2 casamentos em Caná, 3 Nicodemos. Tá vendo? É bem certinho. Quem fez a divisão de capítulo e versículo de João fez bonitinho. Quem fez às vezes de outros, que corta demais aí. Tá vendo? Ó, água em vinho, purificação do templo, capítulo 2. Capítulo 3, Jesus, Nicodemos e João Batista, novo nascimento. Capítulo 4, Jesus, a mulher samaritana e o filho do oficial do rei. Tá vendo?
Aí, a segunda parte da primeira parte, que é do 5 ao 12, o que nós temos? A cura de um paralítico. Capítulo 5, tanque de Betesda. Capítulo 6, multiplicação da água, multiplicação de pães e peixes. Capítulo 7, aí é mais um discurso de Jesus. Capítulo 8, mulher adúltera e um discurso de Jesus sobre ser a luz do mundo. E capítulo 9, a cura de um cego de nascença. Capítulo 9, a cura do cego de nascença. Capítulo 10, ele é o bom pastor. É muito certinho. É muito certinho. Entendeu? Para cada história ele gasta Um capítulo, exatamente. Para cada história ele gasta muito tempo. É exatamente isso que a Ruth falou. Os outros evangelistas, você tem às vezes um capítulo, tem 5 histórias. É muita coisa. João, gente, os outros evangelhos já tinham sido escritos. Ele falou assim: eu vou pegar o que ninguém falou. E melhor, mesmo aqueles que eles falaram, eu vou gastar tempo nessa história. Entendeu? Mulher samaritana não está em nenhum outro evangelista. Conversa com Nicodemos não está. Cura de um cego de nascença não está. Entendeu? A água em vinho não está em outro evangelho. Por aí vai. E aí, capítulo 11, ressurreição de Lázaro. Certo? E aí, já no 11, nós estamos começando a transicionar para a segunda parte. Já no 11 já começa uma transição para a segunda parte. Que aí a segunda parte, nós temos. Aqui ele colocou do 12, tá? Tá vendo? Esse esboço aqui é do Craig Blomberg. Aqui ele colocou a partir do 12 já a segunda parte, mas pode ser do 13 também. Aí nós temos no capítulo 12 a unção de Maria de Betânia nos pés de Jesus, ungindo os pés dele com óleo de alabastro. E aí a partir do 13 nós temos a chamada paixão. Então nesse sentido o Evangelho de João ele se assemelha ao de Marcos em que aspecto? Não em todos, em só um aspecto. De que metade do seu evangelho é para falar da morte de Jesus. Lembra de Marcos que ele faz isso? Grande parte ele fala da morte. O evangelho de João também. Aí, gente, olha que louco isso. Capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. 5 capítulos. É muita coisa. 5 capítulos é Jesus na última ceia. Ponto. Historicamente o texto não desenrola. É uma noite. É a quinta-feira antes da paixão, antes dele morrer. Capítulo 13, 14, 15, 16, 17. E a partir do 15 ou do 16 é ele saindo do cenáculo e indo para o Monte das Oliveiras. E o capítulo 18, ele chega no Monte das Oliveiras. E olha que... Não, depois eu falo isso. A gente vai chegar lá. Aí capítulo 18 é a abnegação de Pedro, praticamente, e o julgamento de Jesus. Capítulo 19 é a morte de Jesus. Capítulo 20 é a ressurreição de Jesus. E ele dá um detalhe que nenhum outro evangelista dá também. O encontro de Jesus com Maria Madalena na ressurreição. E capítulo 21 é a questão de Pedro, do apacenta as minhas ovelhas. Deu para entender, gente? Mais ou menos? Claro que não precisa decorar agora, mas só para entender como é fácil. O Evangelho de João nesse sentido é fácil. Mas então, lembra desse gráfico que eu tinha colocado antes? Olha lá. Mateus, 5 discursos. E aí ele introduz com a infância, conclui com a ressurreição. Marcos, olha a semelhança de Marcos com João, tá vendo? Os dois cortam no meio para falar do ministério de Jesus e da paixão de Jesus, ou seja, a morte e a ressurreição. João também, tá vendo? 11 e 12 começa a transicionar para falar da morte de Jesus. E antes, o ministério de Jesus, sinais e discursos. E aí nós temos os eu sous de Jesus. O Evangelho de João possui 7 ou 8. Olha que interessante, eu vou passar rapidamente.
O Evangelho de João tem 7 ou 8 eu sou de Jesus. O Evangelho de João, já volto já, tem 7 ou 8 sinais de Jesus, milagres de Jesus. O Evangelho de João tem 7 ou 8 discursos de Jesus. E tem 7 ou 8 testemunhas de Jesus, pessoas que dão testemunho dele. Eu já vou explicar por que 7 ou 8, tá? Porque muitos tentam sempre estabelecer 7. Muitos comentaristas tentam falar sempre 7. Eu penso um pouco diferente. Acho que é 7, mas o oitavo, existe um oitavo, sempre existe um oitavo item, e esse oitavo, ele é diferente de todos os outros. Entendeu? Por isso que é 7 ou 8. É 7 se você pensar num padrão mais bonitinho. Agora, é sempre 8 se você pensar que esse oitavo, ele é muito diferente dos outros índices. Em que sentido? 7 ou 8, não. Eu sou de Jesus. Eu sou o pão da vida, no capítulo 6. Eu sou a luz do mundo, no capítulo 8. Eu sou a porta das ovelhas, no capítulo 10. Eu sou o bom pastor, no capítulo 10. Eu sou a ressurreição e a vida, no capítulo 11. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, no capítulo 14. Eu sou a videira verdadeira, no capítulo 15. Qual que é esse oitavo? São só declarações absolutas. Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Antes que Abraão existisse, eu sou. São declarações absolutas. E não tem só uma, tem várias. E aí nessa categoria eu encaixo o oitavo. Ou o primeiro, dependendo da ordem que você colocar. Mas é uma categoria diferente. Não é igual às outras, não é só uma. Tem no capítulo 6, versículo 20, tem no capítulo 8, versículo 24, 28 e 58, e no capítulo 18. No capítulo 18 é quando os guardas vêm para ele e perguntam: nós procuramos Jesus o Nazareno. E ele diz: sou eu. Mas no grego é ego eimi, eu sou. E o que acontece com os guardas? Caem por terra. Sabe por quê, gente? Porque eu sou é uma referência a quê? É o nome de Deus. Senhor, Adonai, quando eu estiver no meio do faraó, Moisés capítulo 3, Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 3, Moisés dizendo: mas Adonai, quando eu estiver lá, ou Elohim, quando eu estiver lá no meio do faraó, quando eles perguntarem, você vem em nome de que Deus? Que nome eu vou dizer? Quem que você é? E Adonai respondeu: Eshie, Asher, Eshie. Eu, na melhor tradução, serei o que serei. Eu serei o que eu quiser ser. Nas traduções mais antigas, eu sou o que sou. Quando estiver no meio do faraó, dirás: eu sou, me enviou. Erie, Asher, Erie. Eu sou o que sou. Ou eu serei o que serei. E aí vem Jesus. E seria ok ele dizer: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Agora, ele dizer eu sou e não complementar, não dá um adjetivo, não dá uma qualidade, ele só fechar a frase nisso: antes que Abraão existisse, ego eimi, eu sou. Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Aí o bicho pega. Porque ele está dizendo que ele é o Javé do Antigo Testamento. O Javé encarnado. Ele está dizendo que o nome que não deve ser pronunciado em vão, que é esse nome aqui, Javé, não deve ser pronunciado em vão, ele é esse nome. Diga.
Na verdade, ego eimi é o presente mesmo, né? Porque no grego não tem isso, mas no hebraico pode ter, na verdade tem um sentido também de futuro. Se você estava falando, o Javé do passado falou, Jesus cumpriu, né? Pode ser também, né? Não sei. Mas ego eimi é presente mesmo. E por que 8? Oi? Para os fariseus, óbvio. Quando? Exatamente. O capítulo 8 de João chega num clímax, justamente, porque é um grande diálogo com os judeus, um diálogo bem gigantesco. Eles chamam Jesus que tem demônio, eles chamam ele de samaritano, o negócio é feio ali entre os fariseus e Jesus. Mas o clímax é o finalzinho dele, que é isso. Porque aí os caras estão lá, estão falando com Jesus, falam, mas você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Aí ele fala isso, gente. Antes que Abraão existisse, ego eimi, eu sou. Aí, o que acontece? Os caras pegam em pedra para matar ele, mas não mata. Então, assim, tamanha fúria, é o que o tio falou. Para um judeu daquela época, um fariseu daquela época, falar isso é um absurdo. Vocês viram no The Chosen, quem assistiu a terceira temporada? Todo mundo assistiu? Não sei se seria spoiler falar isso, mas... Não, porque tá nos trailers, então não é spoiler. Tem uma cena que Jesus está conversando quando ele está na sinagoga, né? E é mais ou menos a fúria, é mais ou menos isso, né? Porque aí eles falam assim, nós não teremos outra alternativa a não ser entregar você à lei de Moisés. Aí dá aquele... I am the law of Moses. Eu sou a lei de Moisés. Ou seja, os fariseus entram em rebuliço, assim, parece que aconteceu um gol contra, né, para eles, assim, meu Deus do céu. Então, assim, é muito bizarro. Agora, a questão do 8. Eu ainda defendo que é 8. Por quê, gente? Isso faz muito sentido ser o apóstolo João aqui uma curiosidade que eu vou trazer para vocês, tá? Curiosidades que não vão acrescentar em nada na vida de vocês, mas, brincadeira, talvez acrescente algo. No mundo grego, isso que eu estou falando não é teoria da conspiração, teoria numerológica, porque os números, não. Isso que eu estou falando é baseado em historiadores reais, arqueólogos reais. Um deles, por exemplo, André Chevitarese, um professor da UFRJ, renomadíssimo na área de estudos do Novo Testamento. Ele não é crente, mas ele é um arqueólogo. E ele, não somente ele, mas muitos outros historiadores defendem, porque tem prova incontestável sobre isso, que naquele mundo daquela época era comum se referir a pessoas por meio de números. Em que sentido? As letras possuem valores numéricos no grego, certo? E aí, quando você soma esses valores de um nome, você tem um número para esse nome, ok? Você tem muitos achados arqueológicos que mostram, referências a reis ou a pessoas por número. Aqui morreu a pessoa 939, sei lá, entendeu? Tem um bilhete de amor que fala, diga a pessoa, aí põe o número que eu a amo, entendeu? Por isso, gente, que o 666 não é um enigma tão grande assim, ok? Eu defendo, não só eu, como muitos historiadores, tá, defendem, que claramente o 666 é uma referência a um nome, porque era muito comum naquela época fazer isso, muito comum, arqueologicamente provado, ok? E se você pega 666, o único nome conhecido da época que daria 666 é Kaiser Neron, ou seja, Nero. Entende? Então ali muito provavelmente uma referência a Nero. E que esse espírito de Nero voltaria para habitar no anticristo. Ok? Nesse sentido. E o nome de Jesus? Que número que dá? 888. Interessante isso. Muito interessante. E se João foi quem escreveu o Apocalipse e colocou 666 no nome de Nero, faz sentido ele usar tanto o 8 para se referir a Jesus, e não o 7. Então, 8 eu sou, 8 discursos, 8 sinais. Estão entendendo? Por isso que eu defendo. O nome Iesus, em grego, dá 888, como vocês viram aqui. Ok? Ó, o iota vale 10,
o eta vale 8, o sigma vale 200, o ômicron vale 70, o y vale 400 e o sigma de final vale 200. Mas aí nós temos, o que foi essa cara? Soma tudo, 10 mais 8 mais 200 mais 70 mais 400 mais 200. Ok? E isso Cristo 2368. Enfim, faz sentido, eu penso, nesse sentido de usar muito o 8, porque João, se escreveu o Apocalipse, ele está acostumado com essa numerologia. Mas aí nós temos, como eu falei, curiosidades que talvez não acrescentem nada, mas estão aí para vocês. 7 sinais ou 8 sinais de Jesus no Evangelho de João. Lembra do que eu falei na primeira parte dos 8 sinais? Quais são esses? O casamento de Caná, ou seja, a transformação de água em vinho. A cura do filho do oficial do rei. A cura de um paralítico de Betesda, no tanque de Betesda. Vocês devem se lembrar dessas histórias, né? Multiplicação dos pães e peixes. O andar sobre as águas. A cura do cego de nascença. A ressurreição de Lázaro. Como eu disse, 7 se você terminar na ressurreição de Lázaro. Agora, 8º se você considerar a ressurreição dele como um sinal. Entendeu? Por que eu considero? O 8º ele é muito diferente dos outros. Porque é com ele agora. Tá entendendo? E está fora da primeira parte. Na primeira parte, fatos foram 7. Mas o 8º está lá no final, capítulo 20. Ok? 7 ou 8 discursos de Jesus em João. Os discursos na primeira parte, junto com os 7 sinais. Discursos sobre o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Não nascer da água do Espírito não pode ver, quem não pode nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, com Nicodemos. E aí nesse discurso que ele vai falar que Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aquele que crê já está salvo, aquele que não crê já está condenado. Então, é um discurso muito importante, o capítulo 3, até o versículo 21. Aí o discurso com a mulher samaritana, é um diálogo na verdade, mas acaba sendo um discurso porque tem muitos momentos que Jesus fala frases maiores, que é sobre a água viva, que ele é a água da vida. Aqui não temos um eu sou a água da vida, mas claramente, até porque na verdade em João, a água viva fala mais sobre o Espírito Santo do que sobre Jesus. Capítulo 7 vai dizer: aquele que tem sede, vem a mim e beba, e eu lhe darei a água da vida. E aí o próprio evangelista vai dizer, e ele se referia ao Espírito Santo, que não tinha sido dado porque ele não tinha sido glorificado ainda. Ok? Então a água viva fala mais sobre tanto, eu falei isso no primeiro acampamento, tanto sobre a vida eterna, a água como um significado da vida eterna, como do Espírito Santo, que ao habitar em nós, ele é a vida. Deus é a vida. Então o Espírito Santo habitando em nós, ele é a vida eterna. Ok? No capítulo 5 temos o terceiro discurso, que é sobre a obra do Filho. Meu Pai trabalha e eu também trabalho. E tudo aquilo que o Pai faz, o Filho viu fazer e também faz. Porque vem a hora e já chegou que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Porque o meu julgamento é por meio das minhas obras. Então assim, essas frases famosas estão nesse discurso, que ele fala sobre a sua própria autoridade como filho. Ele fala que ele vai julgar vivos e mortos, porque o meu Pai me deu autoridade para julgar os mortos. Então, lembrando dessas frases, isso está no discurso sobre a sua própria obra, sobre a sua própria autoridade. No capítulo 6, e é um discurso com os fariseus, e o da água viva, eu esqueci de mencionar, é com a mulher samaritana. Discurso sobre o pão da vida, com a multidão. Porque ele multiplica os pães, e aí é junto com o andar sobre as águas, essas duas coisas estão muito juntas, e aí é um momento que ele vai, e a multidão dá a volta e encontra com ele, e aí ele começa a falar, é nesse discurso aqui sobre o pão da vida que ele fala, quem comer da minha carne, beber do meu sangue, este tem a vida em si mesmo. Tem que comer a carne do cordeiro, ele é o cordeiro pascal, e isso aconteceu na Páscoa. Ok? Então, é um discurso também muito famoso. É nesse discurso que ele fala que o Pai é quem traz os filhos a Ele. Né?
todo aquele que o Pai me der, esse não lançarei fora. Estão lembrando dessas frases? Discurso sobre o pão da vida. Eu coloquei aqui o discurso do eu sou, porque é aqui que ele fala 3 vezes que ele é, e é com os judeus. Mas tem muita coisa aqui, ele fala sobre ser luz do mundo e muitas outras coisas, tá? No capítulo 8. Discurso sobre ser o bom pastor, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, eu sou a porta das ovelhas, né? O ladrão vem para matar, roubar e destruir, eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E as ovelhas que o Pai me deu, eu de modo nenhum as lançarei fora, e ninguém as arrebatará da minha mão. Logo depois da cura do cego de nascença, na festa da dedicação, é o discurso sobre ser o bom pastor. O 7º discurso é sobre a glorificação do Filho com a multidão, é quando os gregos procuram André e Filipe, e eles falam, os gregos querem ver. E aí ele dá uma resposta enigmática, né? Ele fala sobre se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E aí ele começa a falar sobre ser glorificado, e é nesse momento que ele ouve uma voz do céu, que aí as multidões ficam assustadas, porque ele pede para ser glorificado pelo Pai, e vem uma voz do céu que fala assim, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Capítulo 12, sobre a glorificação do Filho. E aí, se você pensar, está dentro da primeira parte, né? Esse 7. Mas aí tem o 8º, que é o que eu falei, que foge do padrão dos outros, que é o discurso de despedida, que é capítulo 13, 14, 15, 16, 17, tudo isso. Entendeu? Então foge do padrão, porque é muito grande, né? E é na última ceia, por isso que é chamado de o sermão da despedida. E é nesse sermão que temos as maiores informações de Jesus sobre o Espírito Santo. O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade, ele me glorificará. Lembra desses textos que falam sobre o paráclito, palavra grega para consolador, muitas vezes na nossa Bíblia traduzida, ou também exortador, também. Sim, por quê? Para significa aquilo que está ao lado. Cleto vem de kaléu, a mesma palavra lá que a gente tinha falado de eclesia. Eclesia, eclesia. Eclesia, kaléu, kaléu chamados para fora. Cleto, para, outra preposição. É aquele que chama e que te, digamos assim, que anda ao seu lado te conduzindo. Aquele que está ao seu lado te conduzindo, né? Às vezes traduz por consolador, sim, que é aquele que está consolando, que está ao seu lado como um apoio, mas também pode ser exortador, não anda por aquele caminho. Paráclito pode, e às vezes é traduzido sim por exortação, ok? E é o discurso da despedida e a oração sumo sacerdotal. A gente tem que lembrar que só João traz essa oração, só João traz esse discurso da despedida, nenhum outro evangelista traz. Detalhe interessante, João não fala sobre a instituição da ceia e ele não fala sobre o batismo de Jesus, mas ele dá todo o contexto para essas coisas. Por exemplo, João Batista está falando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está falando do momento do batismo, do contexto do batismo. Ele fala de muitos detalhes que aconteceram nesse contexto, mas ele não fala do batismo em si, necessariamente. Ele não expõe muito bem o batismo. A ceia é a mesma coisa. Ele não fala, tomai e comei, este é meu corpo. Não. Mas ele dá toda a conversa que aconteceu naquele momento. E mais, quando eles saem, eles partem o pão, eles saem do cenáculo para o jardim das oliveiras, para o Getsemane, onde ele vai fazer o quê? Que oração? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Que todos os evangelistas mostram, João não mostra, mas ele mostra uma outra oração. A oração do capítulo 17, a oração sumo sacerdotal. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho com a glória que eu tinha antes que houvesse mundo. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e aquele a quem enviaste, Jesus Cristo. Não peço que os tires do mundo, mas os livre do maligno. Pai Santo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Pai, que eles sejam um, como tu e eu somos um, que eles sejam em nós. E assim, por essa unidade que expressa a Trindade, o mundo conhecerá que eu os enviei. Essa oração do capítulo 17 é chamada oração sumo sacerdotal, porque ele entra no Santo dos Santos como um sumo sacerdote e intercede pelo seu povo. Eu não oro somente por estes que estão comigo aqui, mas por todos aqueles que vierem a crer. Ele ora por nós, não só pelos 12, mas por nós também. Então é o sumo sacerdote dos bens vindouros, que toma a sua posição no Santo dos Santos, carregando o povo no peito e nos ombros, como o sumo sacerdote carregava as 12 pedras no peito e nos ombros, no seu coração e nas suas costas, carregando o seu povo, tanto no seu interior como fundamento do seu povo, e intercede por esse povo diante da presença gloriosa do Pai. E isso ele faz a caminho do Getsêmani. Ele faz essa oração a caminho da próxima oração. Olha o contraste dessas orações. Numa oração, ele é o grande sumo sacerdote. Na outra, ele é o Cordeiro. Se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível, afasta. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E sua gotas de sangue. E Lucas e Marcos vai dizer que ele estava em profunda agonia, profunda depressão. E o suar gotas de sangue é um estresse enorme, que os seus vasos sanguíneos estavam estourando, a ponto de sair sangue junto com o seu suor. Tamanha agonia. E Lucas diz que um anjo veio e o confortou. Numa oração, a caminho do Getsêmani, ele é o sumo sacerdote que conforta os anjos. Na segunda, ele é o cordeiro que é confortado pelos anjos. Glórias a Deus pelo Evangelho de João. Glórias a Deus. Porque nós não saberíamos esses detalhes tão ricos, tão maravilhosos sobre a vida de Jesus. As 7 ou 8 testemunhas de Jesus. O Evangelho de João foca muito na questão do testemunho, a importância do testemunho. E aí eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente. Que um dos propósitos do Evangelho de João é dar ferramentas para os crentes também evangelizarem até judeus. É dar ferramentas para os crentes evangelizarem judeus. Em que sentido? Ele está preocupado. E isso é um tipo de literatura hebraica chamada pleito profético. Isso é encontrado às vezes em Malaquias e em outros profetas. Um jeito que você está dizendo assim, ó, leia isso e verifique. É como se fosse você estivesse reivindicando do seu leitor a verificação se aquilo que ele não está falando é verdade. Então verifiquem. Por isso a importância do testemunho. A todo tempo o evangelista e Jesus estão falando sobre testemunhar. Testemunhar no sentido jurídico, no sentido de julgamento. Julgue Jesus e veja se ele não é o Cristo. É isso que João está falando. Veja as obras dele e veja se ele não é o Cristo. O testemunho dele é verdadeiro. E para isso, ele mostra 7 ou 8 testemunhas de Jesus. Pessoas que testemunharam acerca de Jesus. Entre elas, João Batista, as próprias obras de Jesus. Lembra que eu disse que os sinais são provas, são o quê? Testemunhos de que ele é o Cristo, o Filho de Deus. O próprio Deus Pai, ele vai falar isso no capítulo 5. O Pai testemunha a meu respeito. Moisés e as Escrituras testemunham a respeito do Filho.
Abraão viu o meu dia e se alegrou. Não tem 50 anos e viste Abraão? Antes que Abraão existisse, eu sou. É nesse contexto. E a Moisés e as Escrituras. Ele fala, Moisés escreveu a meu respeito. I am the law of Moses, the chosen. Eu sou a lei de Moisés. Ele fala assim, vocês, fariseus, ficam analisando essas Escrituras de Moisés, considerando até corretamente que nelas vocês podem encontrar vida, mas vocês não chegam a mim. Ele escreveu a meu respeito, ele testemunha acerca de mim, a meu favor. É uma testemunha a meu favor nesse tribunal de sabermos quem é o Cristo, e ele se apresenta como candidato. João faz isso. A questão de João não é tanto quem é Jesus, por mais que seja uma questão dele, mas a principal questão de João é quem é o Cristo. Entenderam a diferença? Judeus, quem é o Cristo? Apresentem-se os candidatos, vamos julgar aqui. Quem é o Filho? Quem é o Cristo? Quem é o Filho de Deus? Quem é o Messias? Apresentem-se candidatos. E ele apresenta, eu apresento Jesus. E quais são as testemunhas ao meu favor para dizer que é Jesus Cristo? São essas. A mulher samaritana testemunha a seu favor e toda a cidade de Samaria ali naquela região é salva. É lindo esse texto, porque ela vai dizer e a região de Samaria é salva. O Espírito Santo testemunhará a meu favor, ele me glorificará. É o Espírito da verdade, do testemunho da verdade. O próprio evangelista e os discípulos também são testemunhas de Jesus. Ele vai dizer isso. Ele fala sobre os discípulos serem testemunhas de Jesus e fala sobre ele ser testemunha de Jesus. E aí, a oitava, que é sempre diferente, o próprio Jesus testemunha a seu favor. Então, aí em todos os versículos, a gente não vai ler, isso é para vocês fazerem estudos depois, ok? Porque eu quero ler outros textos. Aí, nós temos coisas interessantes, detalhes interessantes. Dos capítulos 5 a 10, do capítulo 5 ao 10, nós temos o chamado ciclo das festas. Além de João fazer tudo isso, gente, já está grandioso demais, não está? A quantidade de coisas que ele faz no Evangelho, a quantidade de coisas que ele consegue colocar, a quantidade de referência cruzada que ele consegue fazer, e é 7 aqui, 7 ali, e 8 ali, e ao mesmo tempo está na primeira parte, não está na segunda parte. Assim, a complexidade é magnífica, uma obra de arte, assim, é perfeito. Além disso, ele ainda consegue colocar esse ciclo das festas. Vamos lá, né? O cara estava lá, tipo, não tem nada para fazer e vamos ser criativo aqui, né? Pelo Espírito Santo, brincadeira, tá, gente? Mas no sentido de que, meu Deus, é muita criatividade, é uma qualidade textual, literária impressionante. E quais são esses ciclos das festas? Uma festa desconhecida, a Páscoa, os tabernáculos e a dedicação. Então, se apresentam aí 4 festas nesses capítulos de 5 a 10. Lembrando o esboço, que isso já estava no esboço, ó, olha aqui. Ó, Jesus e as festas judaicas, de 5 a 10. 4 festas. O que acontece nessas festas? Nessa festa desconhecida, mas ele diz que existe uma festa, há a cura do paralítico no tanque de Betesda, capítulo 5. E é uma festa para cada capítulo, fica facinho, olha que maravilha. Capítulo 6, festa da Páscoa. E aqui a gente consegue ter um entendimento do porquê que João quis fazer esse ciclo das festas. Na Páscoa, ele se apresenta como o pão da vida. E não só como o pão da vida, mas ele se apresenta como o cordeiro pascal, porque ele diz: quem comer da minha carne. Ora, pão não tem carne, então é uma referência a cordeiro. Então, quando ele... olha que maravilhoso isso. A simples citação de que era período de Páscoa, ele já derruba, ele já expõe assim de maneira tão maravilhosa. A simples citação, era Páscoa, ponto. Tudo que ele está falando agora faz muito mais sentido, entendeu? Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, eu sou o pão da vida. Moisés vos deu o maná, mas eu sou a palavra de Deus, eu sou o pão da vida, que dá vida ao mundo. Então ele colocou ali, só era Páscoa.
para você entender o porquê desse texto. Ou seja, Jesus é o cumprimento da Páscoa. Jesus é o cumprimento da Páscoa. O que Paulo vai dizer em Coríntios? Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. No capítulo 7 nós temos a festa dos tabernáculos. O povo deveria lembrar o momento que viveu em peregrinação no deserto. E aí Jesus apresenta que os verdadeiros tabernáculos são água viva e luz do mundo. O Espírito e Ele, no capítulo 7. Isso também está no capítulo 8 e 9. E aí, a festa da dedicação não é uma festa que está no Levítico, não adianta você procurar. Essa festa era uma festa que eles celebravam a rededicação do templo, e não é depois do cativeiro. É do templo depois da profanação de Antíoco Epifânio. Lembram de Antíoco Epifânio que a gente falou? O grego que sacrificou porco no altar. O pessoal na época do helenismo grego, do Império Grego, começou a adorar Zeus no templo dos judeus. Então eles rededicam o templo. E aí eles estabelecem a festa da dedicação. E aí Jesus se apresenta como bom pastor e fala sobre a sua unidade com o Pai. Jesus é o cumprimento das festas judaicas. João está falando isso. Aí nós temos propósito do Evangelho. Eu tinha falado se alguém conseguiria achar o versículo que ele mostra qual o propósito de ter escrito o seu Evangelho. Alguém tem alguma sugestão? De mim que eu vejo 4 vezes. É um versículo que ele fala por que ele escreveu o Evangelho. Ele escreveu o Evangelho para isso. Propósito do Evangelho. Mas é um versículo que Jesus fala. Não, é o evangelista mesmo falando. É no finalzinho. No finalzinho. É perto da parte que ele fala, se você escrever todas as histórias. Isso, exatamente, né? Perfeito, é isso. Abra comigo no capítulo 20. Exatamente. Hã? Não, porque tem o capítulo 21. É o capítulo 20. Isso. Versículos 30 e 31. Alguém leia para mim, por favor, capítulo 20, versículo 30 e 31. Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Maravilha. Para que vocês... Para que? Propósito. Preposição de propósito, de intenção. Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Esse é o propósito do texto. Agora, pode ter muitas interpretações esse texto. O que significa crer? A palavra pistis no grego pode ter o sentido de confiar, pode ter o sentido de acreditar, pode ter o sentido de ser fiel, né? E o que significa ter vida? Ele está falando de ser salvo? Ou ele está falando de viver a vida eterna qualitativamente? Entendeu? Pode ter sentidos diferentes. Os autores debatem muito sobre o sentido do que ele está querendo dizer isso. Porque no primeiro momento parece um texto evangelístico, para que vocês creiam e sejam salvos. Mas, até mesmo a conjugação do verbo crer e ter vida aqui pode ter outras traduções. Pode ser que seja continuem crendo. Algumas traduções colocam assim, inclusive. Vocês continuem crendo que Ele é o Cristo, Filho de Deus. E crendo, possuam vida em seu nome. Um sentido mais de possuir a vida, de você tomar posse da vida eterna, de você viver essa vida, não de ser salvo.
Há mais teorias. Eu acho que todas valem aqui. Todas valem, porque a gente não pode se basear somente nesse versículo, a gente tem que ver todo o Evangelho. E ao que parece, todo o Evangelho concorda para as duas teorias. Tanto uma ideia evangelística, de provar que Jesus é o Cristo, e de mostrar a vida eterna, ele fala muito sobre isso, como para, e é o que eu estou falando, evangelização, sim, evangelização. Mas também consolidação no Evangelho. Evangelização no sentido de se consolidar no Evangelho. Que a igreja, que os crentes não se contentem em serem salvos. Não se contentem com isso, mas se consolidem neste Evangelho pelo qual vocês foram salvos. Então o Evangelho de João, ele vem também para dar base à nossa fé, para dar fundamento à nossa fé, para dar substância ao Evangelho que você crê. O Evangelho vale a pena ser crido. Por quê? Olha a quantidade de argumentos que ele traz. Olha a quantidade de embasamento que ele traz. Então é tanto para evangelizar quanto para consolidar aqueles que já foram evangelizados. Nesse sentido de ele explicar os costumes judaicos para o gentio, mas ao mesmo tempo mostrar o cumprimento do Antigo Testamento, mostrar os embates de Jesus com os fariseus, ao que parece ele está dizendo o quê? Ele está querendo fazer o quê aqui? Igreja, gentios, se apropriem desses testemunhos quando vocês forem evangelizar judeus. Está entendendo? Pode ser um propósito do Evangelho de João. Ele está falando para os gentios, não judeus. Se apropriem disso que eu estou dando para vocês quando vocês forem evangelizar judeus. Para vocês se consolidarem nesse Evangelho, para testemunharem como eu testemunhei no Evangelho para os judeus. Porque ele mostra muito o cumprimento do Antigo Testamento. Entendeu? E ele explica as festas judaicas. Você, gentil, que não sabe, a festa judaica era assim. O costume judeu era assim naquela época. E Jesus é o cumprimento das festas judaicas. Você vê como é interessante? Ao mesmo tempo, não parece fazer sentido num primeiro momento, quando você vê ele explicando as festas, os costumes judeus, e ao mesmo tempo que ele explica os costumes judaicos, certo? Ele diz que Jesus é o cumprimento desses costumes. Para o gentio isso não faz sentido nenhum, ele não está nem aí. Mas você imagina, gente, um grego, sei lá, um romano daquela época, para ele, qual é o que importa, para que importa para um romano Jesus ser o cumprimento da Páscoa? Se ele não comemora a Páscoa, ele nem sabe o que é Páscoa. Está entendendo? Então por que ele explica para o gentio o costume judeu e ao mesmo tempo ele mostra que Jesus é o cumprimento dessa festa, desse costume? Aí alguns entendem que é para evangelizar judeus e helenistas, judeus gregos, fortalecer os argumentos da igreja e também discipular novos convertidos. Gente, por isso que é universal. O Evangelho de João é tão incrível que ele consegue abarcar todos esses propósitos. Todos esses. Ele consegue ser um evangelho evangelístico para salvar o perdido, seja ele judeu ou gentil. Ele consegue ser um evangelho evangelístico para salvar o judeu. Ele consegue ser um evangelho que dá argumento para o gentil evangelizar judeu, o gentil convertido. Ele consegue ser um evangelho que dá base para o discipular do novo convertido e consolidação de qualquer crente. Qualquer crente pode se consolidar no evangelho a partir do Evangelho de João. Ele atinge diversos propósitos. Ao mesmo tempo que ele é simples, ele é muito complexo. Ao mesmo tempo que ele só quer salvar o perdido, ele quer dar uma complexidade da fé daquele que já é salvo. Ele serve para muitos propósitos. Ele é uma prova que o Messias, o Filho de Deus, é Jesus. É isso que eu estou falando. A pergunta: quem é o Cristo? E aí ele vai além, para a loucura dos fariseus e dos gregos. Ele vai além do que dizer que Jesus é o Messias.
ele diz que o Messias é Deus. Ele não é somente o Messias prometido pelo Antigo Testamento. Ele é Deus encarnado. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A gente já vai para esse texto. Prova que o Messias, o Filho de Deus, é Jesus e que ele é também o próprio Deus encarnado. E, isso mexe comigo, o novo templo de Deus na terra. Jesus é o novo lugar de habitação para o Pai. João é muito claro nisso. Destruam este templo e eu reconstruirei em 3 dias. Reconstruirei em 3 dias. Como você vai destruir esse templo que está levando 46 anos de reforma por Herodes? O evangelista diz: eles não entenderam, nem os discípulos, que Jesus estava se referindo a si mesmo. Destruam este templo. E o Verbo se fez carne e habitou. Sabe qual é a raiz dessa palavra habitou? Armou tenda. Tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória. O que ele está dizendo? Esse tabernáculo de Deus, tinha o tabernáculo no deserto, agora esse tabernáculo está andando no meio das pessoas. Sabe aquele tabernáculo do deserto, que Moisés armou? Que a glória Shekinah descia? A presença de Deus descia, que dentro dele tinha o Santo dos Santos, e a presença de Deus habitava no meio do povo de Israel, no meio do deserto, por meio do tabernáculo. Aquele tabernáculo se tornou um ser humano. Um ser humano que caminha entre os pobres, que caminha entre os gentios. E sabe o que acontece? Nós vimos a sua glória, porque nós vimos a Shekinah descendo sobre ele. Quando no Monte Santo, lembra quando Pedro fala isso? No Monte da Transfiguração nós vimos a sua glória, a sua majestade. O novo lugar de habitação, o novo lugar de conforto de Deus Pai é Jesus. E de Jesus, ele passa essa responsabilidade para a igreja. Como eu já disse, o Evangelho de João é um testemunho da verdade, é um pleito profético, como eu falei. Ele está instigando você a julgar por si mesmo. Veja os testemunhos de que ele é o Cristo. Ele é uma resposta aos pensamentos de sua época, estoicismo, filosofia grega, gnosticismo, as diversas filosofias da época. Ele é uma resposta aos gregos, gente. Por isso que quando você vai ler um comentário de João, você tem que ler todos os comentários de João. Porque cada um fala uma coisa e todos são verdade. Em que sentido? Um fala, não, João escreveu para judeu isso daí. O outro fala, não, João escreveu para grego. Tem muita coisa de filosofia grega aqui. Ele é muito filosófico, esse evangelho. O evangelho mais estudado pela filosofia é o de João. É o evangelho mais filosófico. Aí vai falar assim, não, mas tem muita coisa judaica, olha o tanto de festa judaica que tem aqui, Jesus vai para Jerusalém, muita informação específica da geografia de Israel. É o evangelho mais preciso em termos de geografia de Israel. Lugar tal específico, não, isso daí tem que ser escrito por um judeu, por um galileu, não tem como, ou um judeu mesmo, da Judéia. Você vê, é tudo verdade, ele escreveu para todo mundo. Porque ele dá respostas aos pensamentos gregos de sua época. E eu vou falar sobre isso daqui, é para acabar no capítulo 1. E ele é uma complementação dos sinóticos. Bom, vamos para o texto. Eu vou deixar os temas aqui expostos. Temas de João: divindade do Filho e sua subordinação ao Pai, vida eterna, salvação, escatologia realizada, já vou falar sobre isso, segurança do crente na salvação, Cordeiro de Deus, os milagres são sinais, o testemunho da verdade, Jesus é a sabedoria, ele fala sobre a Trindade e a morte de Cristo como glorificação. Esses são os temas principais do Evangelho de João. Eu vou deixar aqui exposto, a gente vai ler o texto agora um pouquinho. E aí, as ênfases, ou seja, palavras-chave do Evangelho de João. Por que eu falei que eu ia falar com um pouco mais de conteúdo para vocês? Por quê? Eu fiz o estudo indutivo desse Evangelho. Aquele estudo indutivo que a gente fez do capítulo 3 de Gênesis, eu fiz desse Evangelho. Então essas são as palavras-chave da época que eu estudei. Princípio, logos, que é o verbo, testemunho, verdade, vida, fé, mandamentos, fruto, sinais, escrituras, templo, permanecer e estar, amor, glorificação, reino de Deus, obras, água, julgamento, ouvir, falar, voz, ver.
São palavras muito importantes do Evangelho de João, gente. Essas palavras são muito importantes. Palavras-chave. E ele tem muitos contrastes. Ele faz muito contraste entre luz e trevas, vida e morte, amor e juízo, em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Aqueles que são de cima e aqueles que são de baixo. Aqueles que são terrenos, aqueles que são de cima. Eu sou de cima e vim para baixo. Ele faz muito essa questão. Espírito versus carne, verdade e falsidade, lei e graça. Ora, por Moisés veio a lei, mas por Jesus Cristo veio a graça. Os que creem e o mundo, e judeus e samaritanos, por exemplo. São diversos contrastes que tem. Mas eu vou deixar os temas aqui, eu quero que você abra comigo no capítulo 1, para a gente dar uma passada no texto. Que Deus nos abençoe nessa empreitada agora. Antes de ler, eu vou dar a introdução, para vocês entenderem esse versículo primeiro. Do versículo 1 ao 18 é o prólogo. Do versículo 1 ao 18 do capítulo 1 é o prólogo, é a introdução. E essa introdução é uma introdução grandiosa, é uma introdução majestosa. Porque ele fala sobre Jesus, ele fala sobre Deus, ele fala sobre a história do universo, para chegar no batismo de Jesus. Como é que ele faz isso? E aí eu vou falar como que ele responde aqui, tanto a judeu quanto a grego. Ai, meu Deus do céu, gente, eu fico... Meu Deus do céu, esse texto aqui esse texto mudou minha vida, tá? Talvez seja o texto mais importante da minha vida, um dos. Vamos lá, primeiro para grego, tá? Os gregos, gente, na filosofia, na mitologia grega, presta bastante atenção nisso. Os gregos, na mitologia grega, eles tinham uma ideia, certo? De que existia um princípio chamado arche. Arque. A palavra arquétipo, por exemplo. Esse princípio era o começo de tudo. Às vezes alguns pré-socráticos identificavam esse arquê como os 4 elementos da natureza, é o princípio, entendeu? E eles tinham também, muito desenvolvido pelo filósofo Heráclito, pré-socrático, a ideia do logos. O logos, desenvolvido por Heráclito, era a sabedoria. Você tinha o princípio e a sabedoria, certo? Quem vem antes? Princípio. Princípio é o princípio, é o começo. É o começo de tudo. Então existia o princípio da sabedoria. A sabedoria teve um princípio. O logos teve um princípio. Ok? Esse logos, Heráclito, a palavra logos significava razão, pode significar cálculo também, pode significar entendimento, pode significar sabedoria, pode significar muitas coisas a palavra logos. Da palavra logos vem a palavra logia, de todos os nossos cursos. Biologia, teologia, pedagogia. Tudo vem logia, logos. Ok? Pode ser significado um tratado. Teologia, tratado sobre Deus, por exemplo. Logia, estudo sobre Deus. Ok? E aí Heráclito começou a desenvolver essa palavra. Ele começou a falar, peraí, gente, no mundo, ele começou a olhar para o universo, um filósofo, né, fica questionando, olhando assim, ele falava assim, peraí, no mundo deve ter ele também chama de princípio, o logos, como um princípio que dá ordem ao universo, mas impessoal, é aquilo que rege a harmonia do universo, porque não é possível, tem que ter uma harmonia nesse universo. A palavra logos, de 500 a.C., até o nascimento de Jesus, ela teve um desenvolvimento. Ela passou de uma simples palavra que significa sabedoria e razão para um princípio ordenador do universo. A filosofia. Então, logos, existe um logos que é o que dá harmonia para o universo, é o que rege, é o que dá ordem para o universo. É o que sustenta o universo, mas é impessoal, é como uma energia, como um princípio, como uma lei, estão entendendo?
E foi desenvolvendo. E a palavra logos foi desenvolvendo. Aristóteles falou sobre o logos. Platão falou sobre o logos. Os discípulos estoicos falaram sobre o logos. E foi indo logos. Aí vem João. E esse período de 500 a 0 antes de Cristo, vocês lembram o que acontece nesse período? Tem algum escrito do Antigo Testamento? Lembra como a gente disse? O período intertestamentário é o período do silêncio profético de Deus? E aí o pessoal fala, não, então Deus não estava agindo, né? Deus, como diz o irmão Gino, estava cozinhando a palavra logos no seu caldeirão. Estava cozinhando a palavra logos no caldeirão da filosofia. Vai aí, filósofos, pensem sobre o logos, reflitam sobre a sabedoria, reflitam sobre a razão ordenadora do universo. Espera aí que eu tenho um presente para vocês agora. E chega no ano 90 depois de Cristo, 600 anos depois, vem João. No arché, no princípio, era o logos, o verbo, a palavra. Para o grego, isso é um escândalo, porque ele está dizendo que o logos já existia junto com o princípio, ou que o logos é o princípio. Está entendendo? E pior, esse logos estava com Deus, rodeando Deus, ao lado de Deus, palavra prostheos, próximo de Deus. Mas são duas coisas diferentes. Não. Esse logos era Theos. No começo, a gente vê o logos, depois a gente vê Deus. Mas aí, conforme eles se movimentam, conforme eles dançam, conforme eles bailam, essas duas coisas se tornam uma imagem só. O logos era Deus. O Filho estava ao lado do Pai, mas era tão Deus quanto o Pai. Já foi um escândalo. Mas aí, ele vai chutar o pau da barraca, no versículo 14. E esse logos virou gente, se fez carne. Aí não dá. Aí não dá para um grego. Porque qual é a filosofia de Platão? Mundo das ideias, mundo da matéria. O mundo das ideias é infinitamente superior que o mundo da matéria. A matéria vai ficar, a matéria é má, a matéria vai ser destruída, só o que vai sobrar é o mundo das ideias. O mundo das ideias não pode se misturar com a matéria. Theos, Deus, não pode se misturar com a matéria. Porque o que importa é o espiritual, o que importa é a nuvem, o que importa é o mundo das ideias. Tudo isso é só sombra, tudo isso não vale nada. Platão, o logos está aqui. O logos se fez carne. O logos se fez carne e osso. O verbo virou gente e habitou entre nós. E nós vimos, cheio de graça e de realidade. A palavra verdade aqui pode ser traduzida por realidade espiritual. Ou seja, sim, ele não deixou a sua realidade. Ele deixa os direitos de ser tratado como Deus. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Mas ele estava cheio de realidade espiritual. Ele estava cheio de graça, cheio de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E aí sabe o que ele diz na sua epístola? Gente, meu Deus do céu. O mesmo João, olha como logos é importante para ele. Na primeira epístola dele, mas se você for abrir, deixa o Evangelho aberto. No primeiro versículo, ele repete a ideia. O que era desde o princípio. O que era desde o princípio. O que ouvimos. O Logos se fez ouvido. É possível ouvir o Logos. Como assim? O Logos não é um princípio impessoal, invisível, impalpável.
do mundo das ideias que rege esse mundo. Não! O Logos fala. O Logos é visível. Mas peraí, Deus não é invisível? Deus não é invisível? Mas Ele se fez visível. Ele é a imagem do Deus invisível. Cantamos todo domingo isso. A imagem do Deus invisível. Hebreus 1, a expressão, a figura, a imagem, a expressão exata, perfeita do ser do Pai. Vimos com os nossos próprios olhos o que contemplamos. Aí essa frase agora me quebra. E as nossas mãos apalparam. O Logos é apalpável. É possível tocar. Veja, Tomé, que eu não sou um fantasma. Porque um fantasma não tem carne e osso. Toca-me. Toca-me. O que as nossas mãos apalparam a respeito do quê? Do Logos da vida, do Verbo da vida, e a vida se manifestou. A vida não é invisível? Não, a vida se encarnou, a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava onde antes? Com o Pai, e nos foi o quê? Manifestada. A vida que estava com o Pai e que era o Pai, a vida que estava com Deus e era Deus, se fez carne e foi manifestada. Epifania, ela foi jogada, imagem do Deus invisível, expressão exata do seu ser. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, e escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. É um tapa na cara do grego, do filósofo grego aqui. Mas e para o judeu? Também. Para o judeu também, para gentil e para judeu. É escândalo, Paulo fala isso. A mensagem do Evangelho é escândalo para o grego e para o judeu. Por quê? Qual é o primeiro versículo da Bíblia, gente? Que nós tanto lemos nos nossos estudos de Gênesis. No princípio, o quê? Criou Deus os céus e a terra. Aí vem João e mostra um princípio, para deixar de cabelo em pé, que é anterior ao princípio de Gênesis. É antes, porque o princípio de Gênesis é o princípio da criação. Agora ele está falando de um princípio que é anterior, é antes do princípio de Gênesis. E esse princípio que é anterior ao princípio de Gênesis é o Jesus que foi morto e crucificado pelas mãos de vocês. No princípio era, existia e sempre existiu o Logos. E o Logos estava contemplando a face do Pai, rodeando o Pai. Essa palavra prós, ela tem essa ideia de estar rodeando, como uma lua rodeia a Terra, como um planeta rodeia o Sol, e fica rodeando, contemplando todos os ângulos possíveis do Pai, contemplando a face do Pai, admirando o Pai, junto com o Pai, desfrutando do Pai, até que ele se torna um feto na barriga de Maria. E pior, na cruz, ele perde de vista a face do Pai. Deus meu, por que me abandonaste? Essa face que era o maior deleite do Logos, vira o rosto por causa dos nossos pecados. E esse verbo que era prostheos, ele era Deus. As coisas vão misturar. É como se fosse um átomo em volta de um núcleo, um elétron em volta de um núcleo, um átomo, que de tanto mexer, você fala, é a mesma coisa. De tanto, sabe quando a roda fica mexendo, você fala, é uma coisa só, você não consegue mais ver o movimento.
De tanto movimento, você não vê mais movimento. Isso que João Damasceno, acho que no 7º século, vai dar o nome disso daqui, desse movimento, dessa dança da Trindade, de pericorese. E aí toda a teologia cristã até hoje usa essa palavra para explicar um pouquinho do entendimento mínimo que a gente tem sobre o que é a Trindade. A Trindade é uma pericorese. A pericorese é uma dança, que uma roda entra dentro da outra e depois a outra entra dentro dela mesma e volta dela mesma, sem se separar e sem se dividir. É uma dança dificílima de fazer, e aí fica um entrando dentro do outro, e um está dentro de um, e um está dentro do outro, e o pai está dentro do filho, o filho está dentro do pai, o pai está dentro do espírito está dentro do filho, o espírito está dentro do pai, e um dentro do outro, e eles se movimentando e formam uma coisa só, que é a palavra Deus, é Elohim. Está entendendo? Ele estava, versículo 2, no princípio com Deus. Agora ele entrou no princípio da criação. Ele estava junto com Deus criando o mundo. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então aqui a gente tem a divindade do Filho, a gente tem um testemunho da verdade nesse capítulo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e a gente já tem o assunto da vida. Lembra que eu falo, vida eterna, divindade do Filho, são assuntos importantes para João. Vida eterna é um assunto muito importante. Alguns autores sugerem que João, eu não concordo plenamente com essa frase, mas parcialmente, que João, enquanto os outros evangelistas usam a palavra reino de Deus, João usa a vida eterna. Entendeu? Em muitos textos que os outros evangelistas usam o reino de Deus, João usa a vida eterna. Então, vida eterna é algo muito importante. Aí ele fala um pouco sobre João Batista. Houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João, este veio como testemunha. Ele já coloca suas cartas na mesa. Ele vai falar sobre testemunho. Como testemunha, enviado por Deus, para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, João Batista não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, assim como nós não somos em nós mesmos a luz, mas viemos dar testemunho da luz, e assim, quando a luz entra dentro de nós, aí que nós somos a luz do mundo, mas sem ele não somos luz nenhuma. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Ai, meu Deus do céu. Você já vê aqui também desse iluminar e da própria expressão da palavra logos, que João também trata muito sobre sabedoria. Gente, Provérbios 8 fala sobre a sabedoria. Sabe o que diz lá em Provérbios 8? Eu, a sabedoria. Ele personifica a sabedoria. Eu, a sabedoria, estava com Javé na criação do mundo. Eu ajudei, eu era o seu arquiteto. Provérbios 8, a sabedoria falando como uma pessoa, dizendo, eu era o seu arquiteto. Eu, a sabedoria, era o seu arquiteto. E sabe o que diz também? Eu era o seu deleite. E me deleitava com os homens que Javé criou. Parece que João está fazendo referência a esse texto, dizendo que é a sabedoria de Jesus. Aliás, Paulo vai dizer, Cristo, a sabedoria de Deus, vírgula, a sabedoria de Deus. A filosofia grega, você vê que ele mescla tanto o judeu quanto o grego aqui. A sabedoria. Filosofia, filo, amor, sofia, sabedoria, amor à sabedoria. Vocês amam a sabedoria? Pô, a sabedoria está aqui como gente. A sabedoria virou gente. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Agora, ele está falando, parece que está falando de grego, né? Agora ele volta para os judeus. Veio para o que era seu, os judeus, mas os seus não o receberam. Os judeus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus.
Versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de realidade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João Batista dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Lembra de Paulo? Cristo é a plenitude da divindade. Nele habita corporalmente a plenitude. Tudo. Plenitude é tudo. Tudo que é divindade está em Jesus, porque Ele é Deus. Porque todos nós temos recebido, versículo 16, da sua plenitude, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Agora olha essa frase: ninguém jamais viu a Deus. Mas o quê? Mas aí existem manuscritos e manuscritos. Entretanto, muitos manuscritos antiquíssimos colocam aqui: mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, o revelou. Júnior, ninguém viu a Deus, mas existe Deus unigênito. Unigênito, o único gerado. Esse único gerado está no seio do Pai, aquele que gera. Pai é o gerador, o Filho é o unigênito. Este Deus unigênito, e ele chama de Deus unigênito, não só Filho unigênito, mas Deus unigênito, que está no seio do Pai, revelou o Pai para nós, a imagem do Deus invisível, a expressão exata do seu ser. Estão entendendo? Aí você pode pensar: mas então, como é que Jesus pode ser Deus se ele é gerado? Porque Deus não é eterno? Se ele foi gerado, existiu um tempo que ele não existia, certo? Se ele é gerado, eu gerei. Então, antes de gerá-lo, ele não existia. Então, como é que ele é Deus, se Deus é eterno? Errado. Justamente a palavra gerar não é a palavra criar. Há uma diferença entre gerar e uma diferença entre criar. Criar, quando você cria algo, antes de você criar, essa criação não existia. Agora, Jesus é chamado de gerado do Pai. O que é gerar? E aí, o texto de Hebreus vai nos ajudar. É esse movimento de Deus em se conhecer, se revelar a si mesmo, de ser sabedoria. O texto diz que ele é eternamente gerado. A cada segundo ele é gerado. Isso sempre aconteceu desde eternamente. Você cria um filho? Não, você gera um filho, que ele já existia em algum lugar antes. Estão entendendo a diferença de gerar? Gerar fala muito de um movimento que acontece, e não de um ex nihilo que fala de gerar a partir do nada. Crie-se. Não é criar. Jesus não é criado. Ele sempre existiu com o Pai, sendo eternamente gerado pelo Pai. Os teólogos vão dizer o seguinte: Deus se conhece. Na medida que Deus se conhece, Ele gera uma imagem de si mesmo. Isso é ser gerado. Porque o Filho é a imagem do Pai. Então, o Filho é como a imagem gerada pelo Pai. O Pai gera uma imagem de si mesmo. Ele gera uma imagem de si mesmo. Ele não cria essa imagem. Então, desde toda a eternidade para trás, Deus está gerando o Filho. E nunca existiu um momento que Ele não tenha feito isso. Por isso o Filho é tão Deus quanto o Pai, é tão eterno quanto o Pai, é tão glorioso quanto o Pai. Isso é a Trindade em movimento, é a pericorese. Enquanto que o Espírito Santo, o texto bíblico não diz que ele é gerado, mas diz que ele procede. Uma figura simples para a gente entender é o amor. O Pai é o que ama,
O Filho é o amado. E o Espírito Santo é aquele que procede daquele que ama e daquele que é amado. O Espírito Santo é o próprio amor. Santo Agostinho já falava isso, para dar uma explicação sobre como funciona a Trindade. Pensa no amor. O amor você precisa do amor, você precisa daquele que ama e daquele que é amado. Pai ama o Filho. E o amor é aquele elo que une os dois, que procede dos dois. Isso é Trindade. Talvez você não entenda. Mas é um pouquinho, o máximo que a gente pode falar de acordo com a Bíblia. Ok? Seguindo. O Deus unigênito revelou o Pai. Ou seja, Deus é Deus, um único Deus, uma única essência em 3 pessoas. Pessoa é a palavra grega hipóstasis, que significa maneira de existir, maneira de se revelar. Então Deus existe em 3 maneiras distintas, em 3 pessoas. É um único Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito não é o Pai, mas os 3 são Deus, os 3 são a mesma essência. A substância dos 3 é a mesma, Deus, mas a maneira dessa substância subsistir é em 3 pessoas. Esse é o mistério, por isso é o mistério da Trindade. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Gente, por que esse capítulo foi adicionado depois? Você viu como terminou o capítulo 20? Essas coisas foram escritas para que vocês tenham vida. Parece que ele concluiu, não parece? Acabou. Aí ele continua, o capítulo 21. Parece ser uma homenagem a Pedro, esse capítulo. Do amigo dele, João, que andava com ele em Atos. Lembra quando Pedro e João estavam entrando no templo e curaram o paralítico na entrada do templo e foram presos juntos? Eles eram amigos. E João era mais novo, provavelmente Pedro era como um pai para ele. Então ele adiciona esse capítulo 21 em homenagem a Pedro. Depois da morte, porque ele lembra do que Jesus falou. Meu Deus, ele disse como que Pedro ia morrer. Ele falou que ia ser assim, e foi. Como que Pedro morreu, gente? Crucificado. Como? De cabeça para baixo. Olha o que Jesus vai falar. Você andava por aí por onde queria, mas quando você for velho, alguém estenderá as tuas mãos, e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. E olha o que o evangelista João disse. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Eles não entenderam. Por quê? Alguém estenderá as suas mãos e você não vai ter mais o que fazer. Você vai ser levado para onde você não quer ir. Alguém estenderá as suas mãos. Você não vai ter mais controle sobre as suas mãos. Assim como eu. Você será semelhante a mim, Pedro. Você me negou? Oi? Não, mas é que a falação tipo de morte. Essa expressão tipo de morte está falando muito, porque faz muito sentido pensar, né, justamente Pedro morreu de crucificado, né? E aí ele fala, siga-me, entendeu? Ele termina falando, siga-me, ou seja, você vai seguir os mesmos passos que os meus, entendeu? E se você me negou e não quis morrer comigo lá, depois você vai aceitar essa morte. E aí, Pedro estava sendo levantado para ser crucificado. Aí ele diz, por favor, troque. Sabe o que ele diz? Eu não sou digno de ser crucificado da mesma maneira que o meu Senhor. Me crucifiquem de cabeça para baixo. E ele morre, velhinho, crucificado de cabeça para baixo, seguindo os passos do Senhor que outrora ele havia negado, por medo da morte. Agora não mais. Exatamente. 3 vezes tu me ama. Ele fala que lembra da negação, tá vendo? Ele fala 3 vezes, ele se entristece. Então é sobre isso. E ele fala sobre o tipo de morte. Você negou daquela vez, agora você vai seguir. Sabe por quê? Porque uma vez ele disse, Senhor, por onde quer que você for, eu irei. Você vai mesmo, não agora, depois.
Na própria ceia, É. Exatamente. Aí deu 2 horas. Exatamente. E aí quando João vê, quando Pedro... Oi? E ele até tenta quando o soldado chega, mas Sim. contra Ali ele enfrenta, né? E aí é interessante porque provavelmente quando Pedro morre, João fala, meu Deus, agora eu entendi o que ele quis dizer. Eu preciso escrever o que Jesus falou. E aí ele adiciona o capítulo 21. Como um in memoriam, né? Aí olha o que ele fala sobre si mesmo no versículo 24. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Ele termina de modo magnífico, né? Uma conclusão apoteótica. As cortinas fecham assim, ó, com o coro cantando um si natural da 4ª oitava, assim, ó. Os tímpanos ressoando, a coisa maravilhosa. E ele termina o seu evangelho desta maneira. Então nós vimos aí os sistemas. Oi? Maria que deu a ideia do The Chosen, é verdade. Então, olha os temas: divindade, vida eterna, salvação, escatologia realizada, segurança do crente, Cordeiro de Deus, milagres são sinais, testemunho da verdade, sabedoria, trindade. Isso aqui é só para vocês olharem depois como que João trata a trindade no seu evangelho. É interessantíssimo, especialmente nesses capítulos 13, 14, 15, 16. Ele fala sobre a ação, por exemplo, a ação do Pai, do Filho e do Espírito, e dá os versículos, ó, de dar a vida, a ação de anunciar o futuro, de cada um dos três, de habitar nos crentes. Olha como João trata da questão da trindade, é riquíssimo. Que ele fala da obra de cada um dos três. A obra do Pai, a obra do Filho, a obra do Espírito. Ó, a obra de ensinar. O Pai ensina, o Filho ensina, o Espírito ensina. A obra de glorificar a Jesus. O Pai glorifica Jesus, o Filho se glorifica e o Espírito glorifica Jesus. Ações comuns ao Pai e ao Filho. Ó, só sobre o Pai e o Filho. E ações comuns do Filho e do Espírito. Ações que tanto o Pai quanto o Filho fazem iguais. E ações que tanto o Filho e o Espírito fazem iguais. As ações e os textos. Olha como João é rico, gente. Pelo amor de Deus. E quem aqui saiu com uma ideia de João como o evangelho mais legal de todos? Se saiu, não confie, porque com certeza essa foi a minha impressão que foi passada a vocês, e agora vocês mesmos têm que estudar por conta própria os 4 evangelhos, tirarem as próprias conclusões e verem se vocês de fato consideram o evangelho de João o evangelho mais legal, pelo menos o meu favorito. Esse foi o evangelho de João. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai não é o Espírito não é o Filho não é o Pai. Mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Esse é o primeiro dos símbolos da Trindade da igreja primitiva que já usavam para mostrar como funciona a questão da Trindade. Um pouquinho. Amém? Desde o princípio, o poeta já fazia o belo verso, e o verso era o verbo Jesus Cristo, e o verso